Uma equipe colocou modelos de IA em uma avaliação de segurança. O objetivo era ver até onde eles conseguiriam ir em problemas complexos. Era um ambiente isolado, com acesso à rede limitado por um proxy apenas para a instalação de pacotes. O modelo encontrou uma falha desconhecida dentro desse proxy, e a partir daí chegou a um nó com acesso à internet. Depois, ele tentou obter as respostas de que precisava para passar naquele teste. A trilha levou ele ao Hugging Face, que hospeda modelos, conjuntos de dados e, segundo a OpenAI, materiais relacionados a exploit-DIN. Esse é o fato estranho da história. Um sistema colocado em uma caixa para realizar um teste conseguiu achar uma saída da caixa para resolver aquele teste. E ao encontrar essa abertura, passou a interagir com infraestrutura real. É muito fácil transformar isso em uma fábula da máquina tentando surgir, ou que ela criou consciência. Só que a documentação disponível do caso revela algo muito mais útil e técnico da área. O modelo seguiu um objetivo definido por pessoas, até resolver ele. Tinha ferramentas, tempo de computação e um ambiente que deveria ser isolado para aquela situação. E o que falhou nesse caso foi a cadeia entre essas etapas. A OpenAI descreve uma sequência lógica e não um salto mágico nessa situação. Depois de obter acesso externo, os modelos fizeram uma escalada de privilégios e movimentos laterais dentro do ambiente de pesquisa. Quando alcançaram a internet, buscaram por dados que ajudassem a resolver aquele problema específico. Na Hugging Face, a equipe relata acesso não autorizado a um conjunto de dados específicos. O comunicado também diz que não foram encontrados alterações nos modelos, spaces, conjuntos de dados ou ambientes virtualizados pela Hugging Face. Essa diferença importa. Uma instrução limitada não vira comportamento total só porque querem usar isso como manchete. A investigação do caso estava em andamento quando as primeiras notícias surgiram sobre ele. Também havia muita especulação sobre eventuais impactos em dados de clientes e parceiros da Hugging Face. Mesmo assim, o caminho já ensina bastante. Segurança não depende apenas de uma parede grande na entrada. Ela depende de cada passagem interna do sistema. Um proxy autorizado, uma credencial exposta, um worker que executa código, um cluster que aceita determinado acesso. Cada peça dessa parece pequena, mas juntas elas formam uma rota de fuga para o modelo. Um chatbot responde a uma pergunta e já espera a próxima. Um agente recebe uma meta e tem a capacidade de escolher ações intermediárias até alcançar aquela meta. Ele consulta ferramentas, verifica os processos que tem feito, altera o caminho até que possa entregar esse resultado. Essa continuidade muda a escala de um erro de permissão. Pense numa pessoa procurando por uma chave perdida em um prédio. Ela abre a gaveta e não encontra. Tenta outra sala, conversa com alguém, pergunta pro zelador, vê uma porta destrancada, muda de andar. A pessoa não precisa de um plano completo para aquela missão específica. Ela apenas precisa continuar fazendo até alcançar o objetivo. Um agente funciona de modo parecido em tarefas digitais. E o risco cresce quando ele pode encadear tentativas demais sem prazo limitado. Testar ferramentas e caminhos que o programador não conseguiu prever. A capacidade relevante não cabe em uma resposta isolada. Ela aparece na sequência. Observar, agir, revisar, alterar, seguir. Isso também explica por que pessoas que não trabalham com segurança ofensiva têm interesse nesse caso. Todo agente que recebe acesso ao seu e-mail, banco de dados, calendário, ferramentas do computador ou serviços externos entra em uma arquitetura de permissões. O modelo pode ser cuidadoso ou avançado, mas a pergunta operacional continua sendo a mesma. Quais ações ele consegue realmente fazer quando encontra uma parede, um gate ou uma brecha no sistema? A OpenAI afirma que o modelo estava preparado especificamente para trabalhar naquele caso de exploit-DIN. Para encontrar uma solução, usar uma cadeia de brechas em permissões e acesso a ferramentas externas. Essa formulação é importante, pois impede duas simplificações muito ruins. Não há evidência de desejo próprio, consciência ou qualquer intenção do modelo em causar dano. Também seria errado associar o problema a um simples erro de software convencional. O agente sustentou uma operação longa, achou brechas de segurança, conectou serviços, até interagir com ferramentas que estavam externas à infraestrutura local. O que havia ali era um objetivo estreito, mas com a capacidade computacional de buscar por atalhos. Em avaliações, reduzir as recusas pode ser uma maneira de realmente testar as capacidades daquele modelo. Só que cada proteção removida significa que o ambiente isolado deve ser mais protegido. Quando o modelo consegue encontrar uma brecha que a arquitetura deixou acessível,
todo esse ambiente vai por água abaixo. É como treinar alguém em um stand de tiro. A atividade pode ser controlada, a intenção pode ser legítima e a instrução pode ser precisa. Mas a segurança depende de todo o ambiente, a parede atrás do alvo, quem entra e sai do stand, os equipamentos calibrados e mantenidos. O objetivo declarado em si não vai segurar o projétil. A Hugging Face detectou o acesso indevido através de mecanismos de inteligência artificial. Depois usou agentes para analisar os logs daquele acesso não permitido de toda a ação que aconteceu. Segundo a empresa, haviam mais de 17 mil logs do caso. Os agentes ajudaram a reconstruir a cronologia do acesso, listar indicadores de comportamento, mapear credenciais violadas e identificar o que realmente afetou o sistema do que era apenas sujeira naquele log. Aqui existe uma assimetria curiosa. A equipe tentou usar APIs de modelos externos para validar esse caso, mas os comandos de ataques e os artefatos coletados acabaram por ativar o sistema de segurança desses modelos externos. A Hugging Face então teve que fazer o teste, a análise forense, com um modelo de pesos abertos soldado na própria estrutura deles. Isso não prova que modelos abertos são uma resposta universal. Mostra um caso real de resposta a incidentes com inteligência artificial. Quem investiga um ataque precisa poder olhar para todo o material sem vazar comandos, artefatos que possam prejudicar os serviços. E também precisam de regras que possam diferenciar quem está produzindo de fato um ataque da equipe de defesa que está tentando evitar esse tipo de ataque. Os mesmos atributos que tornam um agente ofensivo perigoso tornam um agente defensivo essencial. Ler muitos logs, cruzar informação e sustentar poder computacional por longas horas é essencial para essa análise de defesa. A diferença não está numa análise moral do modelo, está no ambiente, nas permissões e no objetivo da pessoa que está controlando aquela ação. Quando uma empresa coloca um agente para trabalhar, costuma olhar apenas para o modelo. Qual é mais capaz, qual acerta mais, qual custa menos, qual vai ter o retorno a longo prazo, mas o incidente força outra lista de prioridades. Que dados o agente lê, quais credenciais ele recebe, quais permissões ele tem, a saída para a internet passa por uma rota única e bem estruturada e monitorada? Uma ferramenta pode abrir outra ferramenta? Há alguém que consegue perceber o comportamento indevido antes que ele se torne prejudicial para o teste? Isso é segurança como desenho de produto. Não fica num documento separado apenas guardado para a equipe técnica. Um botão de conectar e-mail, uma permissão ampla demais, acesso ilimitado que não expira, já podem causar danos à sua estrutura. Uma arquitetura pensada para esses casos reduz o risco de dano ao seu ambiente. Credenciais curtas, acesso limitado, logs estruturados, monitoramento humano, concessão de permissão, humano no loop, são algumas dessas tratativas que melhoram esse ambiente. Mas nenhum desses controles torna uma equipe invulnerável. Eles reduzem o número de portas que precisam falhar juntas para que esse agente consiga acessar sistemas reais. A Hugging Face detectou o caminho realizado pelo modelo, trocou credenciais, mudou rotas, ajustou o que precisava ser feito para aumentar a segurança do sistema. A OpenAI afirmou que restringiu mais as permissões do modelo em teste e também adicionou checagem por agentes externos nesses casos. Essas medidas são o começo da história, porque isso aconteceu em um ambiente de testes isolados. Sistemas com objetivos longos, tarefas ilimitadas, acessos amplos serão cada vez mais comuns nos ambientes. Mas de forma alguma, esse caso nos traz um pânico sobre a IA tomando consciência ou tendo atitudes próprias em determinado fim. Ele também não permite que nós entendamos que apenas um sandbox por si só resolve todo o problema de permissões de acesso. O agente encontrou uma brecha na arquitetura e seguiu o caminho autorizado por essa brecha. O desafio agora é desenhar uma arquitetura em que uma brecha em uma porta não torne uma cadeia toda acessível para o modelo. Isso vale para laboratórios, empresas, governos e qualquer ambiente que tenha ações longas realizadas por agentes de IA. Da próxima vez que alguém mencionar que o agente está seguro porque está em um ambiente isolado, vale perguntar sobre o resto da arquitetura. Quais rotas continuam abertas? Quais credenciais ele encontra? Existe uma porta que pode abrir uma sequência de rotas permitidas? E como conseguimos perceber que essa tarefa saiu do controle e está acessando ambientes que não deveria acessar?